aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a crise que o governo Lula enfrenta não para de crescer. Inclusive, o Dilma chamou a reunião com seus ministros, deve ocorrer já no início da próxima semana, mas, para minha surpresa, Vera Magalhães escreveu no Globo que Lula desperdiçou todo o primeiro trimestre, foi pra lata do lixo. E isso num cenário com amplo apoio da Rede Globo. Vamos inclusive falar sobre isso, verbas publicitárias. Adivinha um programa que o governo Lula mais investiu na propaganda? Imagine também o segundo programa que mais investiu. Será que é da mesma emissora, rapaz? Eu já quero abrir um vídeo comentando sobre crise, desgoverno, economia, mostrar um vídeo para vocês que acho que demonstra toda a cara de pau do Dilma, para depois ainda falarmos de crise, mas sobre outro aspecto, insegurança pública. Quero mostrar para vocês alguns casos que aconteceram no Brasil nos últimos dias, mostrar que Matheus Leitão realmente puxou a sua mamãe, a Miriam Leitão. E aí mostrar um editorial rápido do Estadão, um único parágrafo, que até faz críticas ao judiciário diante do que está acontecendo no Brasil, para entrarmos no terceiro tema que, pasmem, a Miriam Leitão fingiu criticar o Lula. Ela fingiu, porque ela não criticou, né? Ela só fala governo, né? O governo não é Lula. Ela pegou o Rui Costa para servir de saco de pancada. E eu quero comentar algumas coisas sobre Vale, Petrobras, confusões, para entrarmos no quarto tema. Espero que dê tempo de comentar todo o quarto tema, porque se o terceiro já tem algumas coisas bem preocupantes, tem um nome que entrou na Petrobras que deveria acender o alerta de todo mundo. No dia de ontem foi aprovada uma lei com amplo apoio na Câmara que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. O relator da lei, até te adianto, é o cara que trouxe Klaus Boca de Mosquito pro Brasil. Minha nossa senhora, você tem carro e não é flex? Cuidado, né? A tora tá chegando. Mas vamos começar. Ontem, com toda a sua desenvoltura e muita cara de pau, Lula conseguiu mandar essa. O Brasil está numa fase excepcional. Nem quando Juscelino Kubitschek trouxe a indústria automobilística para o Brasil, houve um anúncio de todas as empresas que vão investir entre este ano e 2027. Tá sensacional, Brasil. Sensacional. Aí eu quero voltar nesse vídeo no final do próximo tema, pra gente ver o Brasil sensacional do Lula. Se é verdade ou é narrativa. Aí vamos dar uma olhada. O Brasil sensacional. Americanas vende ovo de Páscoa com o uso do FGTS. Você não entendeu errado. Comprar um ovinho com o seu FGTS. A coisa é tão ridícula, tão esdrúxula, que a Folha de São Paulo colocou anúncio feito pela rede de lojas, viralizou nas redes sociais. Veja como é possível pagar com fundo de garantia. No X, ex-Twitter, usuários fizeram piadas, lamentaram a situação ou culparam o neoliberalismo ou o atual governo pelo anúncio da loja. Um usuário lembrou o fato de que seus pais usavam FGTS para comprar a casa própria e agora o dinheiro pode ser usado para comprar, um ovo de Páscoa. E aí a Folha de São Paulo colocou vários tweets, inclusive tweets que parece que são de pessoas de direita, falando, faz o L aí agora, cambada. Faz o L, faz, vocês não estão felizes? Aí tá aqui um dos tweets aí da matéria. Geração dos meus pais comprava casa com FGTS, a minha compra ovo de Páscoa. O neoliberalismo está destruindo o que resta dessa nação. Esse comentário parece bobinho, gente, mas você para pra analisar. Antigamente, com todas as dificuldades, se eu pensava na geração dos meus avós, né? Sei lá, quem nasceu ali em 1940, os mais velhos, nada. Podia não ser das melhores, mas tinha uma casa. O FGTS era para dar entrada numa casa. Olha o que está sendo discutido agora. E quando não é isso, o que vocês veem aí aparecer na imprensa sobre o FGTS? É o governo querer mudar a questão do saque aniversário, que o trabalhador não sabe usar o seu próprio dinheiro. Mas, como o Lula disse, o Brasil está numa fase excepcional. Realmente, Lula, é uma exceção, né? Ao longo da história brasileira. Talvez nunca esteja tão ruim. Subway pede recuperação judicial com dívidas de 482 milhões. Fase excepcional. Teve uma notícia ontem
Eu vi isso aqui porque um perfil chamado Rafael Gloves compartilhou. Rapaz, eu espero que o IPEA esteja errado. Vou até dar uma risada assim, porque eu realmente espero que esteja errado. Isso aqui é muito sério, muito sério. A gente acompanhou ao longo do ano passado, e eu acho que teve um crescimento da confusão, acho que mais ou menos no mês de outubro, que foi quando o Lula falou essa história de déficit zero. Mano, não é déficit zero. E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, Lula, como é que você fala isso? O Haddad tá tentando fazer muito gasto, pra onde vai? A relação, né, dívida, PIB do Brasil vai ficar cada vez mais difícil, vai faltar dinheiro no mercado, ninguém vai querer comprar título brasileiro. E aí, pra valer a pena, tem que colocar os juros lá em cima. Então a gente está no cenário que a taxa de juros não vai aumentar, fora que atualmente quase metade do orçamento da União, talvez metade do orçamento da União, seja utilizado apenas para pagar a dívida, juros da dívida. Metade de tudo. O Brasil acho que tinha dinheiro para virar nova Suíça do Sul em 5 anos, se não tivesse a dívida para pagar. Sem brincadeira, é coisa assim de 500 bilhões por ano. 500 bilhões. O Haddad falando aí que precisava de 100 bi. 500 bi. Aí nesse cenário, este ano era pra zerar. Todo mundo sabia que não ia zerar. Mas a narrativa, né? E olha como tá a imprensa calada. Rede Globo calada, Folha de São Paulo calada, Estadão calado, Metrópolis calado, Veja calado, os colunistas, os gloriosos semideuses, né? Porque deuses só o judiciário. Os semideuses do Olimpo da Globo News, todo mundo, ninguém comenta do déficit. Esse ano era pra ser zero. A gente sabe que não vai ser. E já é um problema. E o problema parece estar maior ainda. O Poder 360 trouxe uma prévia do IPEA. Não é uma fundação individual, não. É o IPEA. Um órgão ligado ao governo federal. A prévia do primário indica um déficit de 61 bilhões em fevereiro. Gente, olha só. Ano passado, vamos esquecer precatório, vamos esquecer isso, aquilo, outro. Tivemos um déficit de mais de 130 bilhões. Isso que teve a PEC do rombo. Quando você olha aqui para o mês de fevereiro, já no subtítulo, saldo negativo aumentou 44,4% em comparação com o mesmo mês de 2023. 2023, que já foi um ano catastrófico, que já fechou no déficit, foi 44% pior. Se isso se tornar uma média, se esse ano for 44% pior que o ano passado, a gente tá falando de um déficit de 200 bilhões. Esse ano é para ser zero. 200 bi negativo. O IPEA calculou um déficit primário que exclui o pagamento de juros da dívida de 61,26 bilhões em fevereiro. O saldo negativo aumentou 44,4% em comparação com o mesmo mês de 2023. O rombo acumulado em 12 meses somou 255,73 bilhões. Está sendo gasto mais do que arrecada, por isso que é déficit. E o que ainda é mais assustador é que a economia não está avançando. A economia não está deslanchando, porque o que se gasta muito mal. Mas o Brasil está no seu melhor momento. Excepcional. Como diz o Lula. Momento excepcional. Quem discorda é fascista. Aí tá aí. Essa nota aqui foi da Vera Magalhães. Governo acumula crises e perde primeiro trimestre. Lula não colheu nada de bom com esse começo de ano, pautado pelo voluntarismo. Sua popularidade cai um pouco a cada pesquisa. É aquela típica nota de torcedor. Não existe nenhuma crítica ao Lula. É sempre aquelas notas tentando ajudar. No máximo, uma crítica construtiva. Se fosse com Bolsonaro, Ave Maria. Em 2024 tem sido uma constante a promessa de que a próxima semana será aquela em que o governo Lula fará deslanchar sua agenda para o ano. E a cada semana, o que se vê é o acréscimo de alguma crise autoalimentada a um portfólio já extenso. O resultado é que o primeiro trimestre já está praticamente perdido, isso no ano cujo calendário já seria atípico, ditado pelas eleições. Vera Magalhães deixa claro, não existe agenda, o Brasil está ilhado, né? Naufragou, não tem para onde ir, o governo não tem projetos, o governo não tem o que apresentar. É desesperador. E quem vai pagar o pato é o pobre. Porque os campeões nacionais, eles sabem o que eles querem.
Vide o projeto que foi aprovado ontem. Ave Maria. Lula não colheu nada de bom com este começo de ano, pautado pelo voluntarismo. Sua popularidade caiu um pouco a cada pesquisa e agora até a sua capacidade de transferir votos para seus candidatos a prefeito parece comprometida. É? Por que será? Deve ser os fascistas. Né? As fake news do WhatsApp, com certeza. Porque a gente está num momento excepcional. Tanta atrapalhada. Olha a raiva da Vera Magalhães. Né? Ela não está preocupada com o Brasil, não está preocupada com a economia, desemprego, violência, segurança, problemas na área da educação, tudo pegando fogo, né? Queimadas aumentando. Ela não está preocupada com isso. A preocupação da Vera Magalhães é que toda essa atrapalhada deu a Bolsonaro um respiro para sair das cordas e a capacidade mesmo, em péssimos lençóis, rearticular a oposição e se reaproximar de Tarcísio. Aliados de Lula contam com medidas como o anúncio de mais de 100 novos institutos federais, a renegociação da dívida dos estados e a retomada da agenda de viagens para reverter a maré de más notícias. Agora o pobre vai ficar feliz, né? Ver o Lula viajando. Quem não gosta, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo o Lula passeando, ficando hotéis caros, comendo do bom e do melhor. Além de serem estratégias velhas, de nada adiantarão se o presidente continuar falando e fazendo o que lhe der na veneta ou o que lhe sopram aliados sem sintonia com a realidade. Imaginem se fossem os aliados de Bolsonaro, os desmiolados. Mas o de Lula, né, são pessoas que não têm sintonia com a realidade. Com popularidade em baixa, Lula marca a reunião de amarração de governo. O fenômeno ocorre, dizendo interlocutores, em um cenário de inflação controlado. Controlado demais, né? Vai perguntar pro povo. E queda do desemprego. O governo ainda tenta entender o que aconteceu após a divulgação de pesquisas de opinião nos últimos dias. Popularidade em queda. Como Lula pretende combater a alta dos alimentos? Bom, eu também quero saber. A nota não responde. A nota não responde. Não responde. É só manchete. Como Lula? Aí você vai ler, não tem solução. A única coisa que a matéria diz é que, para correr atrás do prejuízo, Lula convocou o ministro para uma reunião fora de agenda. O objetivo é discutir estratégias para melhorar a comunicação do governo e conversar sobre o cenário político, incluindo eleições, né, marcadas para outubro. Mas não tem. Não se sabe o que fazer. Não sabe. A preocupação é, cara, e aí o que a gente faz? Como é que a gente manipula o povo para conseguir vencer as eleições? Mas estamos num momento excepcional. O Brasil nunca esteve tão bom. Depende. Quem discorda é porque tá, né, nessas correntes de fake news de WhatsApp. Que se você se informa no lugar certo, você sabe que o Brasil tá voando. Se você se informa pelo lugar certo, você sabe que o Brasil tá voando. Qual é o lugar certo? A Rede Globo. Só esse lixo serve para se informar. Consuma lixo. Ligue na Rede Globo. Não seja um lixofóbico. Jornal Nacional lidera verba de publicidade em primeiro ano de Lula 3. Lula não trouxe a Fátima Bernardes de volta, mas mostrou que o Jornal do Bom, né, tem um lugarzinho no coração, diferenciado. Parabéns, Bona. Que é um reconhecimento, né, do seu trabalho. Não trouxe a Fátima de volta, mas reconheceu o seu trabalho, isso é muito importante. Programa bom dá muito dinheiro, né? Com certeza. Esse é o Brasil. Me contendo para não ficar nervoso. Os anúncios direcionados ao principal telejornal da TV Globo somam ao menos, né, 24 milhões. O segundo programa que mais recebeu é o Fantástico. Também da Globo. Nossa, que coincidência! Que coincidência! A Globo, rapaz! Enquanto isso, a Jovem Pan, que estava mais à direita, fez campanha contra o Lula, né? Ela não. Alguns de seus comentaristas. O governo Lula afirma que cortou verba da Jovem Pan por causa de fake news. O ministro disse que não é perseguição, não é nada, ele só seguindo, né? Uma nota técnica do TCU, mas a empresa voltou a receber recursos em dezembro. A emissora não se manifesta. Estamos em um momento excepcional do Brasil. Excepcional. Melhor da história. Se você está consumindo o lixo certo. E quando você olha, né, o melhor momento da história.
Eu ia falar um trecho de uma música, mas é meio pesado, né? Mas eu vou falar outra coisa, né? Coração de mãe, né? Onde. Casa de vó. Onde come um, come a família toda. É só começar a fazer, né, a comida que bota água no feijão dá pra todo mundo. O importante é o primeiro. Você deve ser o melhor dos exemplos. Mas você lembra do Marajó, né? Segurança máxima. Nunca antes da história desse Brasil isso ter acontecido. Dois presos fogem de presídio de segurança máxima com a ajuda de cordas em Mato Grosso do Sul. Começou o problema a começar. Teve Marajó, agora abriu a porteira. Nunca antes na história desse país. Aí, cenas fortes. Criminoso, bang bang, policial. E aí depois o crime. Eu fico até assim, nossa, tô gostando do Paulo Capelli, assim, do jornalismo brasileiro, dos colunistas, vem sendo dos mais honestos. Porque Paulo Capelli não chama de suspeito, né? Ele chama de criminoso. Ó, criminoso, bang bang. Não foi suspeito, né? A polícia, truculenta, violenta. Não, ó, criminoso. E aí depois o criminoso, né? Nos deixou esse mundo. Durante a abordagem, o piloto da moto saca uma ferramenta, pei, curta distância, na direção do policial. Mesmo ferido, o policial consegue reagir. E tome. O policial tomou uma no olho esquerdo, foi socorrido e levado consciente ao hospital. É o Brasil. Momento sensacional. Mas o caso que chamou mais atenção nos últimos dias em torno da segurança pública foi esse aqui, ó. Eu já vou trazer o pós-caso. Teve um sequestro no Rio de Janeiro, no ônibus. E aí o UOL nos comenta, depois que o cara se rendeu, etc, tudo mais, passou o pior, a justiça recebeu 6 avisos de violação da tornozeleira de sequestrador no Rio. É porque ele não é bolsonarista, né? Se tivesse vandalizado um prédio, aí ele ia ver se a tornozeleira dele não tava funcionando. Paulo Sérgio de Lima ganhou direitos da tornozeleira em março de 22, mas violou o equipamento a partir de junho daquele ano. Ele havia sido preso em 2019, ou seja, 5 anos atrás, pelo mesmo crime. Similar. Roubo de passageiro de ônibus. O Ministério Público tinha pedido pelo menos 3 vezes a volta de Paulo à prisão. E não voltou, né? Não voltou. Aí pra você ver que o governo Lula podia estar pior até. E que quem puxa os seus não se degenera. Matheus Leitão prova que é filho de sua mãe. Como sequestrador de ônibus no Rio deve virar munição bolsonarista. A preocupação do Matheus Leitão não é a insegurança. Não é a vida do trabalhador. A preocupação do Matheus Leitão é, meu Deus, olha o que está acontecendo no Brasil. Vão colocar na conta de Painho? Painho, não pode. E eu gosto do Matheus Leitão que ele bota assim, ó, ele é muito arrogante, né, soberbo, entenda. Ele vai te explicar a verdade. Como os bolsonaristas vão colocar na conta do Lula as mazelas deste país. O que é injusto. O Lula não erra. Porque estamos no momento mais excepcional desse país. A ideia que já surge nos bastidores do bolsonarismo é somar as imagens do último evento aí, com a primeira fuga de Mossoró. E aí a ideia é tentar grudar o agravamento de casos de violência na imagem do governo federal e na de Lula. Mas como assim, rapaz? Não tem como. O Lula não é culpado de nada. O PT, gente, sempre foi conhecido pela sua eficácia na segurança pública. Quando se fala em segurança pública, qual é a bolha ideológica que vem na cabeça? Que traz resultados eficazes? É direita ou esquerda? É esquerda, pô. Realmente, esses bolsonaristas são demais. Quando eu penso na esquerda de segurança pública, eu penso no quê? O que eu penso, né? O que eu penso? Uma pergunta. Tá difícil. Lula, me ajuda a te ajudar, Lula. Eu não sei. Eu não sei ser do consórcio. Poxa, eu tentei passar pano pro Lula, mas não consegui. Aí, pra mostrar que o Matheus Leitão, ele é ridículo.
Eu sou ruim de adjetivo, de alguns adjetivos, né? Quando você pode xingar é mais fácil. Você só xinga o cara. Mas quando você não pode xingar, você tem que usar algum adjetivo, né? Pejorativo, para descrever o estado das coisas. Eu não tenho, né, essa desenvoltura. Mas para mostrar a podridão da alma do Matheus Leitão, o Estadão, que eu acho que passa longe do bolsonarismo, né? Acho que 2, 3 vezes por semana o Estadão escreve algum editorial pedindo que, pelo amor de Deus, né, destruam Bolsonaro, acabem com todos os seus apoiadores. Então acho que é um jornal que deixa bem claro sua posição anti-bolsonarista. E aí o Estadão escreveu um editorial para falar sobre o que ocorreu aí no Rio de Janeiro. A justiça que tarda, falha e põe, né, pessoas em risco. Vidas. Se a justiça tivesse cumprido seu papel e tomado medidas tempestivas, num caso incontroverso, o crime aí, né, por um criminoso condenado, não teria acontecido. Então, assim, não é questão de ser bolsonarista, né? É questão de você ter dignidade, honestidade. Coisas que mostram que Matheus Leitão, né, realmente tá no sangue, tá no DNA da família. Esse é o último parágrafo do editorial. Só isso é suficiente para você ver, né, o tipo de jornalismo que o Matheus Leitão faz. Os índices de confiança na justiça da FGV mostram uma persistente percepção da maioria da população de um judiciário lento, caro, ineficiente, hermético, corrupto e pouco independente. Com frequência, essa justiça, através de sua instância máxima, o Supremo, acusa o legislativo de omissão em temas controversos, como se a opção por manter determinada legislação já não fosse uma resposta. Cara, não existe omissão. Às vezes, do jeito que tá bom, ninguém quer mudar. Você não é obrigado a mudar, não é omissão, a gente só acha que tá bom do jeito que tá. Mais grave, no entanto, é a omissão do judiciário quando legitimamente provocado, como nos inúmeros julgamentos represados há anos, às vezes décadas, nas gavetas de diversas cortes. Mas verdadeiramente graves são casos incontroversos, como a violação da execução penal de um condenado. Em casos como esses, a negligência de uma justiça que tarda e falha pode ser letal. Mas o Matheus Leitão tá preocupado com Lula, né? O que eu vi os bolsonaristas fazerem, que até agora esse vídeo não apareceu. Esse daqui, ó. Tarcísio exonera Derrite para relatar na Câmara projeto sobre o fim das saidinhas. Derrite fala: agradeço ao Tarcísio pela confiança e apoio a esse tema tão importante para a sociedade. Tenho esperança de que a Câmara concorde com esse sentimento que é da maioria da população brasileira e coloque fim às saídas temporárias de presos. E aí a gente volta com o tweet que a gente começou o vídeo de hoje. O Brasil está numa fase excepcional. Só depende, né, de você. Se você se informa pela Globo, pelo Matheus Leitão, você vê um Brasil. Se você fica olhando aí nesses conteúdos mentirosos de WhatsApp, corrente, Bolsonaro, aí você realmente, você não sabe de nada. Você é burro. Você é burro. Sai da internet. Volte a assistir TV. Não se questione. Pare de se questionar. Ser doutrinado, se doutrine, abrace a doutrinação, faça o L, sabe? Troque sua picanha por abóbora, seja feliz. O problema de vocês é esse, vocês reclamam de tudo. Aqui, ó, o meme do Brasil. Peixes são tão burros, né? Meu Deus, a picanha! A picanha! Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Porque piora. Ah, sempre dá pra piorar. Eu acho que o vídeo vai piorar até chegar no final. A mãe do Matheus, a Miriam, a única, a original, escreveu esse texto aqui. A relação do governo com as empresas estatais e privadas está errada. E erro, velho. Tá errado. Eu falei, mas nossa. Mas a Miriam Leitão vai criticar o Lula? Miriam, você não pode fazer isso? Você não sabe que a Globo é quem mais recebe verba de publicidade? Aí, às vezes, o erro às vezes é meu de achar que a Miriam Leitão pode ter um surto de sanidade. Porque nem o relógio quebrado a Miriam Leitão é, né? Que o relógio quebrado 2 vezes no dia bate certo.
A Miriam né, nos decepciona. Ela bota às vezes a manchete clickbait, mas ela, ao longo do texto, ela conserta as coisas. Você vê, ó, a relação do governo. Ela já omite o nome do Lula. Aí tu vai ler a matéria. Tu acha que ela vai falar do Lula? Não, do Rui Costa. A culpa é do Rui Costa. O Lula não erra. O Lula não erra. Nada do que está acontecendo em relação, né, ao tratamento que o governo vem dando, né, e vem atuando em relação às estatais, nada disso tem a ver com Lula. Nada, nada. Não. Guido Mantega, mas o Guido Mantega, não, pare, não se questione. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, precisa explicar melhor a ideia de trocar frequentemente esses conselheiros que representam o governo em estatais. Ele diz que a proposta é oxigenar os conselhos das estatais. Aí a Miriam fala, mas há um risco de que o conselheiro caia de paraquedas numa empresa complexa que atua em uma área que não é sua especialidade, sem estar preparado para tomar as decisões que o cargo exige. Basicamente, seguindo o governo está mudando aí os seus conselheiros. Obviamente, o governo tem sua estratégia, né? Seu projeto de poder, e as estatais fazem parte disso, são ferramentas desse projeto de poder. Esquece o Brasil, ninguém liga pro Brasil. E aí a ideia, não, a gente vai mudar porque a gente está oxigenando os conselhos. Ideias novas. Ideias novas. Aí vamos olhar. Essas ideias novas, né? Essa oxigenada, gerou isso aqui esses dias. Em carta de renúncia, conselheiro da Vale diz que a sucessão de CEO vem sendo conduzida de forma manipulada. O conselheiro independente José Luciano Duarte Penido. Ele fez críticas contundentes à maneira como vem sendo conduzido o processo sucessório para presidente da mineradora. Aí você vai dar uma olhada, né? Teve lá a carta. Essa é a carta. Vou dar zoom, né? E destacar para ficar mais bonitinho, ficar mais fácil de entender. Tá aqui a carta. Prezado presidente, o Penido mandou para o presidente da Vale. Encaminho-lhe a minha renúncia ao mandato de membro independente do Conselho de Administração da Vale. Apesar de respeitar decisões colegiadas, em minha opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. No Conselho se formou a maioria cimentada por interesses específicos de alguns acionistas, lá representados por alguns com agendas bastante pessoais e por outros com evidentes conflitos de interesse. O processo tem sido operado por frequentes, detalhados e tendenciosos vazamentos à imprensa em claro descompromisso com a confidencialidade. Não acredito mais na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa, no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale a padrão internacional de uma corporation. Nesse contexto, minha atuação como conselheiro independente se torna totalmente ineficaz, desagradável e frustrante. Por isto, apresento a minha renúncia. Ele não está falando aqui que é um conselheiro, mas alguns. Eu não vou citar os nomes de alguns grupos que fazem parte aí, né, da Vale. Mas tem um que ontem foi aprovado uma lei. Nossa senhora, ele tem uma empresa, rapaz, que vende etanol. Vai vender mais etanol ainda, né? Ele tem uma fatia grande aí das ações da Vale. Quem sabe aí, né? Ele não vai atuar agora pra fazer o amor vencer. Porque o amor venceu pra ele ontem, né? Com a lei que foi aprovada. A lei que foi aprovada, pô, os donos aí das empresas de etanol estão felizes da vida. E aí tem dono que tá aí. Aí, né, às vezes o cara pode se sentir grato ao governo Lula e falar, não, vou apoiar os interesses do governo Lula na Vale. Então eu não sei se quando o Penido tá falando aí de conflito de interesses, né, agendas pessoais, ele não tá falando também desses senhores, desses grupos. O que dói no meu coração, gente, é que a Vale, você olha pra trás, né, a forma como ela foi vendida, isso não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Mas a gente já está em 2024 e não existe um plano de nada. De nada, de nada. Não existe plano. Eu olho para a rede social e eu vejo que a preocupação dos liberais são com suas próprias ações. Os acionistas, eu não vejo cobrança dos acionistas no que tange a empresa ter um posicionamento de corporation. Talvez eu seja o idiota, mas sei lá, né, um pensamento provinciano meu.
Poxa, eu olho aqui pro canal, eu me esforço, sabe? Porque eu sinto às vezes que é uma conquista, eu quero ser um pouco melhor a cada dia, tentar fazer vídeos melhores, mais embasados, com mais informação, me aprimorar, né? Tentar melhorar. Antes eu só usava um terno, mesmo terno, hoje eu tenho 4 diferentes, uns coletinhos. Você vê, eu sempre me arrumado, eu sempre me esforço, vou no lugar, tento pra me pentear o cabelo. Às vezes eu demoro pra cortar o cabelo, porque tá muito caro. É brincadeira, tá meio caro mesmo, eu vou evitando. Mas eu continuo cortando, pintio, passo um gel, que tá sendo mais barato que cortar cabelo mais do que uma vez no mês. Não é mais uma vez no mês, né? Mas, em menos de 30 dias. E assim, eu às vezes achava que quando você tem uma empresa, você quer fazer de tudo para ela continuar crescendo, investindo, explorando novas áreas, expandindo o que já existe, um aprimoramento tecnológico para produzir mais com menos. Eu não vejo essa cobrança. A Vale tem tudo para ser assim um verdadeiro monstro, mas um monstro assim de grandeza. Isso ninguém discute. Ninguém discute. No solo brasileiro, acho que tem tudo. Tudo que a gente precisa. A Vale ela podia ter um papel muito importante nesse processo. Os acionistas da Vale poderiam usar toda a sua influência política junto ao legislativo para trabalhar em prol de um novo marco da mineração. Um marco que coloque o Brasil numa vanguarda para a gente se tornar autossuficiente. Principalmente fertilizantes. Mas não, ninguém liga. O liberal só está preocupado com o preço da ação dele. O governo só está olhando para a Vale pensando no seu projeto de poder político. E os acionistas, né? Os acionistas. Quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu vou perder? Não existe um sentimento, sabe? Não existe. Mas acho que o errado sou eu. O errado sou eu. Eu sou errado. Eles estão certos. Onde eles estão? Eu nunca fui conselheiro de nada. Eu nunca, né? Acho que o Penido também tá errado. Tem o quê? 12 conselheiros, eu acho? Só o Penido renunciou. Todos os outros 11 estão de boa. Só esse aqui que tá achando ruim. Eu vou ficar do lado de um contra 11? Não, os 11 tá certo. O Penido tá errado. Eu estou errado. O Penido também está errado. Certo são os conselheiros que ficaram lá. Aí vem outro trouxa aqui, ó. Falar agora da Petrobras. Crise na Petrobras. Jogaram a lei das SAs e as regras da CVM no lixo. No lixo. Oh, vai chorar agora. Vai chorar. Um dos maiores advogados de direito societário do Brasil a respeito da interferência explícita e atrapalhada do governo na Petrobras. Jogar a lei das SAs e as regras da CVM no lixo. O Ministério da Fazenda negociou até um membro para o Conselho de Administração, segundo o que foi decidido na reunião de ontem no Palácio do Planalto. E se esse membro que negociou for o que eu vou mostrar para vocês a seguir, nossa, nossa! Ah, Lula, tu machuca meu coração. Como assim? Os candidatos ao próximo conselho já foram apresentados ao mercado em fevereiro e estão sob avaliação interna da Petrobras para serem votados na Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril, marcada para escolher o colegiado pelos próximos 2 anos. Também na reunião do Planalto, o presidente da Petrobras apresentou ao governo o plano de negócios da Petrobras e os demais acionistas. Não existe mais disclosure. E tem mais. A decisão dos dividendos foi do governo e não do conselho e dos acionistas. E as regras de governança, onde ficam? Aí é a mesma discussão. É o governo preocupado com seu projeto político e os acionistas preocupados em ganhar mais dividendos. E eu mostrei para vocês em números um levantamento feito pela AEPT, que é aquele sindicato de petroleiros ligados historicamente à esquerda. Eles mostram que para cada R$1 gasto em investimento, R$1, parece que é a proporção, mas eles trazem em dólar. A cada $1 em investimento, as maiores petroleiras do mundo, ExxonMobil, BP, Shell, etc., eles dão em dividendos entre 38 e 78 centavos. Então, assim, vamos botar um cenário que tem muito dividendo. A cada $1,78, você separa $1 para investir, 78 para dividendos. E as empresas mais muquirana, a cada $1,38, $1 vai para reinvestimento, para a empresa crescer, se desenvolver, 38 centavos
vai para os acionistas. A Petrobras foi o contrário. Foi o contrário. Para cada 3 dólares e 32 centavos, para cada 3 dólares e 32 centavos, 1 dólar vai para investimento e 2 dólares e 32 vai para o bolso dos acionistas. E estão achando pouco! Pouco! Nenhuma empresa pagou tanto de vida assim. Não existe preocupação. Ninguém quer ver a empresa crescer. Cara, vamos sugar. Suga. Assim como a Vale podia participar, usar toda a sua força junto ao legislativo, um novo código de mineração, Brasil, autossustentável, etc. E a galera ia ganhar dinheiro, porque seriam novas fronteiras para explorar, sabe? Novas lavras. Poxa, lavrem tudo que é canto no Brasil, novas minas. Vocês iam ganhar dinheiro, cara, muito mais. A turma da Petrobras também, os acionistas, podiam estar fazendo pressão para projetos como destravar a margem equatorial, investir mais, vender cada vez mais, porque petróleo segue sendo, sabe, muito dinheiro. Ninguém liga. Ninguém. É liberal de um lado pensando no próprio bolso e o governo pensando em seu próprio poder político. E ninguém pensa, cara, como a gente pode ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo ajudar o Brasil? Não. Falando de autossuficiência, os acionistas podiam estar pensando, cara, a gente pode ganhar dinheiro no Brasil também com o refino. Vamos pensar nisso. Tornar o Brasil autossuficiente no refino de combustíveis. A gente nem depender mais do exterior. Isso é coisa de idiota. Não. A função da Petrobras, segundo a Marina Silva, sequer deveria ser explorar petróleo. Deve ser só uma empresa de energia de cataventos. Tem que levar no sarcasmo. Meu Deus! Aí vem o Estadão. Lula é isso aí para falar da Petrobras. Lula deu entrevista no SBT para falar que o mercado não tem pena de quem dorme na rua ou passa fome. Por isso diz que a Petrobras não deve apenas pensar nos acionistas, mas no dever de pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios, tá? E vai fazer o que, Lula? Porque até agora a única coisa que eu vi o governo apresentar foi aquele pacotão de 250 milhões para artista, né? Petrobras aí vai ajudar os artistas. É isso? É assim? Esse é o, né, trabalho social? Essa é a função social da Petrobras? O presidente demonstra estar disposto a degradar o valor de poucas companhias brasileiras capazes de competir no exterior para impor sua visão econômica atrasada, autoritária e, sobretudo, né, destrutiva. Assim, eu não acho que diminuir o valor da empresa vai tornar ela menos competitiva. Acho que tornar menos competitiva é a Petrobras não investir em si mesma, né, e ficar sabotando pela margem equatorial, não pensar em como aprimorar os seus processos. Acho que esse é o principal problema, mas ninguém liga também. Devolvemos a Lula a sua pergunta. Será que o petista não tem pena das pessoas que passam fome e dormem nas sarjetas das principais cidades do país? Se tem, passou da hora de começar a trabalhar de maneira efetiva para combater a pobreza e assumir sua responsabilidade e não instrumentalizá-la como ativo eleitoral. Pois é, né? Não tem projeto. Todo mundo percebeu. Levou 14 meses. 15, né? Tá incompletos. 14 meses para o consórcio TD. Não existe projeto. Estamos ilhados. Entregues à própria sorte. Aí é o que eu falo para vocês. Do lado, é os liberais pensando nos dividendos. Do outro, é o governo pensando no próprio poder político. Ninguém liga. Governo inicia negociações e já avalia novos acordos para que 7 empresas, alvo da Lava Jato, que devem 8,2 bilhões. Você acha que o governo tem alguma preocupação com o povo? Você acha que o Lula está preocupado com o pobre? Qual a preocupação do governo? Vamos resolver. Foi a esquerda que entrou, né, com ação aí junto ao Supremo para rever a questão da multa das empreiteiras. Os partidos de esquerda. Um dos advogados que assinam a peça é o Valfrido Vardi, amigo do Boulos, que tem programa com o Reinaldo Azevedo, fundador do IREE. O primeiro cara que o Moro foi trabalhar quando saiu do governo. Eu sempre digo, não, mas eu tenho que ter um nariz de palhaço pra eu botar na minha cara, pra eu fazer jus ao papel. Estão me fazendo de palhaço e nem um nariz de palhaço me dão. Aí que eu falei do conselheiro.
Tomara que, se for além desse outro, meu Deus do céu. Mas você viu lá atrás falando, não, Lula, o governo aí, né, tá vendo? É um conselheiro, o Ministério da Fazenda negociou um conselheiro pra resolver a questão da Petrobras. Aí vem a Raquel Landi. Indicado do Ministério da Fazenda para o Conselho de Administração da Petrobras, Rafael Dubeus é visto como uma peça-chave para apaziguar os conflitos que se instalaram no comando da companhia e equilibrar a influência de Alexandre Silveira. Eu tô andando se foi essa semana ou semana passada que o Alexandre Silveira ele falou da importância do mercado de carbono. Né? Ele é um ministro 100% SG. Quando eu vi esse nome, eu falei, não, véio, não é possível, Lula não faz isso não, Lula. Pai, tu parece que me dá motivos todos os dias para ser antipetista. Todos os dias. Novos. Gente, sabe quem é o Rafael Dubeus? Atlas Brasileiro de agosto de 2023. Página 328. Vou dar zoom só nessa matéria do Estadão e nem vou entrar em mais detalhes, que a gente já falou desse cara bastante. Empresas terão de comprar direito de poluir, afirma coordenador da Agenda Verde da Fazenda. O novo conselho da Petrobras era o coordenador de toda a Agenda Verde do governo Lula. E autor dessa frase. Empresas terão que comprar o direito de poluir, ou seja, vai ter que comprar crédito de carbono, né? Vai ter que botar um cap and trade da Petrobras. Esse cara devia estar na ONG. Devia estar trabalhando no WWF, no Greenpeace, não na Petrobras. Estava coordenando, né? O plano de transformação ecológica. Se prepara. Que a Petrobras também é peça-chave pro Lula, né? Nesse processo. Esse cara não tá indo pra apaziguar a Petrobras. Ele não tá indo pra apaziguar a Petrobras. Tá indo pra destruir a Petrobras. Se prepara. Vocês vão ver a Agenda Verde entrando com força na Petrobras. O coordenador. Não é o cara que participou do governo Lula ali, deu um pitaco, né? Deu uma sugestão pro Haddad, formatou o texto no Word. Não. Coordenador do plano de transição ecológica do governo. Pega lá o ato, dá uma lida. O de agosto já tem muita coisa sobre ele. Só lê essa entrevista e os comentários, você vai entender muito bem. Nem lembrei que coloquei isso daqui. 4 manchetes internacionais para entender um pouquinho mais do novo conselho da Petrobras. O Brasil mira levantar 2 bilhões de dólares em títulos soberanos ESG, que foi os títulos verdes que o governo Lula lançou em Nova York. Né? O governo Lula contra o imperialismo americano. Títulos da dívida lastreados, que tem que ser obrigatoriamente tomados em torno de ações ESG. 2 bilhões de dólar. Para começar, quem está no meio disso? Rafael Dubeus, o novo conselheiro da Petrobras. O Brasil pretende lançar o mais ambicioso pacote de transição verde. Rafael Dubeus. O Brasil lança um framework, né? Assim, um projeto, né? Um projeto, vai falar assim, não, um grande pacote ESG. O Brasil vai colocar um limite, né, de emissões de carbono para grandes poluentes. Também o Rafael Dubeus. Bloomberg, Brazilian Report, Financial Times, Reuters. 4 notícias. Este é o novo conselheiro da Petrobras. Este é o novo conselheiro. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Onde estão os liberais? Eles só estão preocupados com seus dividendos. Eles só estão preocupados com seus dividendos. Será que o Rafael Dubeus é um cara com conhecimento técnico para aumentar a produtividade da Petrobras? Porque eu acredito que a Petrobras ganha mais dinheiro quando explora mais petróleo e outros combustíveis fósseis, que são carro-chefe da Petrobras. Eu não acho que a expertise desse cara é essa. Eu acho que a expertise desse cara é destruir o mercado de combustíveis fósseis. É desesperador o que está acontecendo no Brasil. Mas piora! Piora! Agora eu fico louco. Ai, meu Deus. Frente parlamentar do agronegócio. Aquela frente que já no brasileiro girou, mas girou com o mercado de carbono. Eles trabalharam para provar.
Foi unânime no Senado. Unânime. Girou assim. Aí vem a FPA de novo. E eles giraram por quê? Eles tiraram o agro do mercado de carbono. Eles livraram dele e botaram no teu. Relator do projeto, Arnaldo Jardim, que já foi secretário do Alckmin, comenta sobre a oportunidade que o Brasil tem para ser protagonista na transição energética dos combustíveis fósseis para os biocombustíveis. Transição, né? É muito importante essa transição. O projeto é um passo gigante na direção da sustentabilidade. Esse bicho é verdinho demais, né? 100% SG das ideias. Antes da gente entrar no projeto, e você ficar nervoso com seu carro, só para lembrar, a gente fala do Arnaldo Jardim, pelo menos desde março de 2023, pelo menos, quando saiu aquela nota ali da direita, Frente Brasil Competitivo define prioridades no Congresso. Qual é uma das prioridades? Mercado de carbono, reforma tributária. Toda a parte da agenda verde da reforma tributária veio pelas mãos da turma do Arnaldo Jardim. Toda. Desde março do ano passado a gente tá falando disso. Olha que reforma tributária, ninguém mais liga. Em dezembro do ano passado, que essa é daquela nota do Estadão, também do Arnaldo Jardim. Isso foi após um jantar do Grupo Esfera, discutindo o PATEM, que tá para ser votado também. E vai passar. Vai passar com apoio da FPA. Pedro Lupion devia renunciar. Um traidor do agronegócio. Aí falava dos pilares, das preocupações. Tinha 4 pilares. Dentro dos 4, mercado de carbono. Aí em dezembro, como já tinha passado um tempo, eu vou relembrar que é o Arnaldo Jardim. Eu vou relembrar. Aí eu lembrei que fez mercado de carbono, agenda verde, etc. O Arnaldo Jardim foi o cara que no mês de maio do ano passado fez aquele evento. Que tá naquela nota da Exame. Que é o Fórum Brasil Competitivo. O nome do evento. Klaus Schwab. O futuro do Brasil depende de industrialização, meio ambiente e inteligência artificial. Ele trouxe o Klaus Boca de Mosquito pro Brasil. E essa semana a gente comentou sobre aquele negócio de finanças sustentáveis, novo pacote aí do governo, evento que tava lá, o Aya Partners, com ICES, Igarapé, Open Society. Aí eu falo, olha, essa foto você viu essa semana, né? A Luna Zabó, com a Patrícia Ellen, da Aya, a Luna Zabó do Instituto Igarapé, com o Klaus. No evento do Arnaldo Jardim. Este é o relator desse combustível do futuro muito verde e sustentável. Sem ler o projeto. Sem ler o projeto. É não. Não! Eu não preciso nem ler. É armadilha, Bino. Cilada. Bino é cilada. Cilada. Aí, o presidente da FPA, um inepto, Pedro Lupion, fez um tweet se vangloriando. Aprovamos o combustível do futuro. Agora agro, sustentável. Aí eu fiz esse pequeno tweet. Esse é o prêmio da FPA. Arnaldo Jardim, homem que trouxe Klaus pro Brasil. A FPA inimiga do Brasil. Votaram a favor do mercado de carbono e agora é essa. O Lupion deveria renunciar. Mais uma turma SG. Aí o Lupion apagou. Apagou o tweet que ele fez, né? Deve ter passado vergonha. Comecei a receber vários comentários negativos. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. É uma frente anti-Brasil. E vamos dar uma olhada. Pra você entender porque eu estou me contendo. Mas eu tô nervoso. Câmara aprova projeto do combustível do futuro que altera a mistura na gasolina e também no diesel. O projeto de lei faz parte da agenda verde apontada como prioridade pelo Lira. É muita prioridade. A lei, né? Combustível futuro aumenta a mistura de etanol a gasolina. Tá achando muito? Ou vai aumentar ainda mais? Aí que eu falei, né? Tem uma empresa no Brasil, rapaz, que produz muito etanol. E o dono dela também tem muitas ações da Vale.
Inclusive é um grande empresário que já doou muito pro PT, muito. Foi o primeiro empresário que teve uma agenda privada com Lula. Noticiado pelo Robson Bonin em janeiro. E a matéria tá no Atlas de janeiro de 2023. É previsto pelo projeto uma nova margem de mistura de etanol a gasolina, passando de 22% para 27%, podendo chegar até 35%. Aí, Pedro Lupignon e toda a frente do agro, eles não ligam, eles te odeiam, porque eles têm dinheiro, são ricos, anda de caminhonete, é diesel, não tem carro de gasolina. Se for gasolina, eles botam gasolina, qual é aquela super que a Petrobras vende, Podium, aquela super cara, eles botam, eles têm dinheiro para isso. Só para vocês entenderem essa questão álcool-gasolina, gente, aqui na Austrália nem tem. A gasolina que tem uma octanagem de 94%. Quer dizer, quando deu 94 e tem 10% de álcool. É o máximo que tem, só uma. Aí você tem a de 91 de octanagem, 95 e 98. Carro europeu normalmente é 95 para cima de octanagem. Nem pense em colocar álcool. Gasolina com 30% de etanol pode ir até 35, mas com 30 pode afetar motores que não sejam flex. Já para começar. A nota é bem longa, explica um monte de coisa, mas só para você entender uma parte do problema, uma parte. Geralmente pensamos primeiro nos carros mais antigos, movidos apenas a gasolina, porém, os carros novos, importados, os híbridos e motocicletas, ou seja, pobre anda de moto, né? Então os pobres aí, né? Os motoboy, são os que acabam sofrendo mais, fazendo com que todo o sistema, bomba de combustível, sistema de condução de combustível, galeria de combustível, bicos injetores, devam passar por revisões mais regulares para garantir o perfeito funcionamento. Faz o L. Aí vamos voltar. Aí isso aqui tirou minha paz. Tem 2 horas no mínimo. Ainda bem que eu soube isso aqui no final do vídeo, que eu tava normal fazendo. Quando eu vi isso daqui, ponto, me desestabilizei até agora. E é que eu posso sair do sério é difícil, viu? Eu acho que eu levo as coisas que acontecem no Brasil, assim, com uma paz assim, muito já normal. Câmara aprova projeto de lei que eleva a mistura de etanol na gasolina. Ronaldo Jardim, né? Você tá vendo aqui embaixo? Gente, esse projeto foi aprovado com 429 votos a favor. Aí você fala, tá aqui, mas a Câmara tem 513. Quase 100 que não votou, não 90. Então a turma da direita votou contra, né? Só 19 votos contrários. Esse projeto ele parte de uma premissa. A premissa desse projeto é uma premissa de controle. É para reduzir as emissões de carbono. Esse projeto ele não tem nenhum interesse em fomentar a economia nacional. Nenhum. Não, a gente vai aqui fortalecer o agro, não, nenhuma. O que está por trás desse projeto é avançar com mais uma lei em torno de agenda verde para continuar, para realmente consolidar a ideia que o mundo precisa de controle das emissões e continuar avançando nas tuas liberdades. 429 votos a favor, 19 nãos, 3 se abstiveram. Artigo 17, que aqui nunca vota, é o Lira, tinham 452 deputados. Os 19 que votaram contra foram esses. E teve um do PT. Um do PT do Mato Grosso do Sul. Sem querer eu acabei apagando e fui com preguiça porque eu tive que ir apagando um a um na mão. Os trabalhos que eu tenho pra ficar bonitinho pra levar no Atlas. Todos do Novo. Do PL, Bia Kiss. Parabéns, Bia. Parabéns, Capitão Alden. Parabéns, Carol de Tone. Parabéns, Daniel Freitas. Parabéns, Bilinski. Parabéns, General Girão. Parabéns, Júlio Amaral. Parabéns, Marcelo Moraes. Parabéns, Marco Polon. Parabéns, Zé Trovão. Aí do PP, o cara que inclusive assinou a PGR, questão dos precatórios, que é um aliado de Bolsonaro, que é o Evaí Melo, lá do Espírito Santo. Parabéns, Evaí. Eu não sei quem é o Felipe Saliba do PRD. Farru, você deve dizer, parabéns, Farru. Eu não sei quem é o David e o Marcos Soares, né? Um de São Paulo, do Rio de Janeiro, de um Brasil. Só. Ah, mas votou sim. Mas votou sim. E ele
E ela, sim, votou sim também. O que é que eu falo da nossa oposição? A turma não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil. Tá todo mundo gritando comunismo. E a agenda verde entrando e girando. A galera gosta dos Estados Unidos, né? Deputados, vocês que gostam dos Estados Unidos, então se inspirem. Se inspirem. Olha essa notícia aqui, ó. Vocês ampliamente um pouquinho. Estados Unidos correm risco de ficar sem energia por causa de elevada demanda da indústria de tecnologia. É impossível se desenvolver sem energia. É impossível. Não se discute o aumento da capacidade energética do Brasil. Não se discute o aumento da produtividade da Petrobras. Não se discute. Não se discute tecnologias para aumentar a eficiência dos sistemas elétricos nacionais, maquinários. Não se discute. Se discute transição energética. No Brasil se gasta e se gasta mal. O problema do mundo desde 2022 que se comenta é energia e comida, os principais. Vastas áreas dos Estados Unidos correm o risco de ficar sem energia à medida que os data centers e as fábricas de tecnologia limpa que consomem muita eletricidade proliferam em todo o país. Não é que os caras lá não estão investindo. Pode ficar sem energia por investir demais. O país deles, um monte de fábrica, indústria, data center, revolução 4.0, porque é ligado à inteligência artificial. E o Brasil? SG, transição energética. O combustível do... Os caras estão com inteligência artificial e o Brasil tá com combustível no futuro. O cara tá jogando álcool na gasolina. Mas imagina. O cara nasce nos Estados Unidos. Vai pra escola, estuda, chega em casa pra ser um bom aluno, sabe, comer livro. Vocês devem ter assistido aquele filme da Sessão da Tarde. Se inscreve no clube de xadrez, clube de matemática, bota a calculadora no bolso, óculos fundo de garrafa, os grafites, apanha na escola, bebe água de privada, vai pra escola, não pega ninguém, vai pra faculdade, ninguém também, cheio de espinha na cara. E aí, o pai e a mãe fez uma vaquinha, vendeu o que tinha, o que não tinha pro menino e pro MIT. MIT, melhor faculdade do... Não era não, né? Mas a galera tá assim, não, MIT. Aí o cara vai pra MIT, estuda, desenvolve um novo algoritmo, muda a arquitetura de uma GPU, que agora não, cara, a gente agora vai romper o x86, vai fazer isso, que agora vai... que agora vai ter a nova inteligência artificial. Aí vem a FPA do Pedro Lupion, Ronaldo Jardim. Você é um bosta. Vocês, inteligência. Futuro é colocar álcool na gasolina. Os caras estão lidando com o supra-sumo da tecnologia, mas o futuro é você pegar álcool e meter na gasolina. Meu Deus do céu. Esse é o Brasil. É assim, é ridículo. São ineptos. Essas pessoas deviam estar fora da política. E o brasileiro não acorda. Não, tem que pegar assim, ó. Acorda, brasileiro. Acorda. Reage. Reage, brasileiro. Reage. Reage. Estão destruindo o teu país. Não, gente, não tem condição. Não tem. Assim, tá trabalhando pra dar errado. É de propósito. Na Geórgia, a demanda por energia industrial está atingindo níveis recordes, com a projeção do uso de eletricidade para a próxima década 17 vezes maior do que atualmente. Revolução 4.0, se você quer fazer parte, a gente tá migrando para mais uma vez, como foi a Revolução Industrial, Inglaterra cheia de fábrica, um monte de coisa, e o Brasil com a carroça. Graças à FPA, estamos marchando para sua carroça. E o governo Lula. Rafael Dubão na Petrobras. Os caras pensando, cara, o que a gente tem que fazer? 17 vezes mais energia. Imagina a quantidade de novas fábricas, novas tecnologias. E o Brasil? E o Brasil, hein? E aí? Vai botar álcool na gasolina, né? Aí vai ter o combustível do futuro 4.0. Vai botar o quê? Álcool e molho shoyu? Molho shoyu, né? Pra exportar pro Japão. A Arizona Public Service, a maior empresa de serviços públicos daquele estado, também está lutando para acompanhar o ritmo,
projetando que ficará sem capacidade de transmissão antes do final da década se não houver grandes atualizações. Olha as preocupações. Transmissão, distribuição, geração de energia. Brasil, combustível do futuro. A Virgínia precisa do equivalente a várias usinas nucleares de grande porte para atender todos os novos data centers planejados em construção. O Texas, onde a falta de eletricidade é rotina nos dias quentes de verão, enfrenta o mesmo dilema. Um fator importante por trás do aumento vertiginoso da demanda é a rápida inovação em inteligência artificial, que está impulsionando a construção de grandes armazéns de infraestrutura de computação que exigem exponencialmente mais energia do que os data centers tradicionais. A inteligência artificial também faz parte de um enorme aumento na escala da computação em nuvem. Empresas de tecnologia como Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft estão vasculhando o país em busca de locais para novos data centers e muitas empresas menos conhecidas também estão em busca. Uma corrida por energia para continuar se desenvolvendo. Lindos deputados do PL de direita que votaram sim ao combustível do futuro. Se inspire nos Estados Unidos, começa a se preocupar com aumentar a capacidade energética. As projeções das empresas de serviços públicos sobre a quantidade de energia de que precisarão nos próximos 5 anos quase dobraram. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo que a transmissão energética está levando um grande número de americanos a depender da rede elétrica para abastecer veículos, bombas de calor, fogões de indução e todos os tipos de outros eletrodomésticos que antes funcionavam com combustíveis fósseis. Uma enorme quantidade de energia limpa também é necessária para criar o hidrogênio verde definido pela Casa Branca. Os planejadores estão cada vez mais preocupados com o fato de que a rede não será verde ou potente o suficiente para atender essas demandas. O cara falando, cara, não tem esse papo, não vai ser verde. Os caras estão construindo tudo. Aí essa daqui é outra. Para também deixar maluco. Apesar de conflito, a economia segue firme e reforça apoio a Putin. Nem para ser uma ditadura o PT presta. Nem para ser uma ditadura o PT presta. A inflação está mais alta que a maioria gostaria, mais 7%, em cima da meta do Banco Central de 4%, mas o desemprego está baixo. A economia deverá crescer 2,6% este ano, segundo o FMI, o dobro da previsão anterior, e isso é bem mais que o crescimento de 0,9% previsto na Europa, e isso porque o país está sob sanções. Aí você pergunta, pô, mas como é que eles vão conseguir isso? A Rússia tornou-se autossuficiente na produção de alimentos depois de 2014, quando tomou da Ucrânia a península da Crimeia. Olha a importância de ser autossuficiente em coisas basilares. Comida, fertilizante, energia, eles sabem. Os gastos do governo planejados para este ano são cerca de 2 vezes maiores do que os de 2018, mas diferente do Lula e do Haddad, o déficit continua administrável, graças ao dedo dos impostos e das receitas com as vendas de petróleo. Nem para ser uma ditadura de esquerda, o governo Lula presta. Se é para ser uma autocracia, pelo menos dá lucro. Pelo menos faz a economia crescer. Miséria. Nem para isso, gente. Nem para isso. Meu Deus. Ai. Aí você olha para os nossos campeões nacionais. Karma. Porque no Brasil, essa turminha gosta de enfiar SG nos outros. JBS. Veja como os Estados Unidos usa a baboseira SG Clima para avançar seus interesses e nos prejudicar. O Brasil é o maior exportador de carne, número 1, e a nossa JBS top empresa. Os Estados Unidos são número 3 e competem diretamente com o Brasil. Estão processando a JBS por SG, carbono, né, e porcaria. Aí eu falei, ó, Nova York enfrenta a JBS, o maior frigorífico do mundo, é uma ação judicial por suposto engano de sustentabilidade. Acusada de greenwashing, né, lavagem verde ambiental, a JBS enfrenta acusações de enganar o público sobre as metas de carbono. O gigante da carne pode realmente ser zero líquido até 2040? Eu não gosto da JBS, mas tem um limite, né? Tem um limite da piada que as coisas estão se tornando. Tem muitas coisas para você processar a empresa, mas processar porque o plano de carbono dela até 2040 não é zero. Rapaz. Mas no Brasil apoia. No Brasil, a JBS apoia, né? É aí, controle, rastreio, né? O de Barbalho aí garantindo que o Estado do Pará vai rastrear todo o gado. Na hora que teve aquela decisão,
da Febraban, que os bancos todos aceitaram, de colocar regras para emprestar dinheiro para frigorífico, ninguém falou nada. Até porque, né, essas regras para os grandes se adaptarem é fácil, para os pequenos. Então, se os pequenos não se adaptam, sobra mais dinheiro para os grandes. É karma. Isso é karma. Nosso país está marchando para um abismo. E ninguém liga, velho. Ninguém liga. Ninguém liga. Marina Silva. Na última sexta, assinei a portaria que institui o Plano de Letramento em Identidade de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério do Meio Ambiente. Letramento. Esse é o primeiro passo formal para uma transformação cultural entre nós, na direção da equidade para mulheres e outras identidades de gênero. Essas são as preocupações da nossa ministra. Aí, pegando o gancho nessa questão de diversidade, o Brasil tem um monopólio, só tem uma bolsa de valores. É a B3. Olha, o Radar SG. B3 orienta empresas a mapearem diversidade no ambiente de trabalho. Mapear. Pra quê, né? Não sei, depois vai ter alguma regrinha. O relatório do Brasil fala assim, ó, a B3 é um clube fechado de empresas monopolistas e oligopolistas que amam regras bobinhas, custosas, inúteis e ditatoriais, criadas para impedir que empresas pequenas e médias acessem o mercado de capitais e cresçam. Você não vai ver nenhum liberal falando isso daqui. Eles só querem saber do dividendo da Petrobras. Eles não ligam para isso. Por mais que isso daqui empobreça o país, porque eu não acho que a B3 está preocupada com diversidade. Eu acho que a B3 está preocupada em continuar criando dificuldades para ficar cada vez mais difícil para os pequenos e médios conseguirem entrar no mercado, né? Então os grandes estão em berço esplêndido. E aí, para a gente chegar ao final do vídeo, só para mostrar toda a hipocrisia do que a gente vive, o governo Lula fecha contrato de 14 milhões com a empresa Ré por garimpo ilegal na Amazônia. Mas e o letramento, hein? E o letramento da diversidade da Mariana? Agora tem um letramento. Agora tem um letramento. Queda na fiscalização ambiental complica Lula em negociações globais. Devastação no Cerrado e no Nordeste expõe falhas de gestões de esquerda, aliadas do governo federal com a pauta verde. Motoristas de aplicativo protestam pelas ruas de Belo Horizonte. E aí, eu tinha dito para vocês semana passada, eu acho, né? Eu falei, gente, eu tenho uma leitura muito diferente do que está falando no aplicativo. Eu acho que essa regulamentação não é para fechar as empresas, é para fechar o mercado e ajudar as empresas. Aí você vê um jornalista petista, né, 100% aliado ao petismo, como Chico Sá, deixando isso claro. Ó. Repare que até os donos das plataformas concordaram. Os donos das empresas concordaram com a proposta. Quem está achando ruim é o trabalhador. Esse é o Brasil, do Lula. Que a Globo não mostra. Que ninguém liga. Que alguns dos nossos deputados votam sim para um projeto que só visa aumentar o controle sobre a sociedade. Ai, ai, ai. A direita ela precisa dar uma sacudidinha, viu? Uma chacoalhada. Quantidade de coisas que está acontecendo, problemas que estão acontecendo. Temos quase o partido, né? O PL tem quase 100 deputados. Sei que tem muito problema, sei que nem todos são alinhados. Mas a gente precisa que essa galera, pô, bicho, tem que pelo menos ter uma divisão assim, sabe? Divide meio que em grupos, subgrupos e bota pra cada pessoa ficar meio que preocupada com uma área. E aquela pessoa meio que, assim, eu acho que, vou pegar assim um exemplo, né? Bia Kicis, que votou até não. Eu acho que as pessoas confiam na Bia Kicis. Eu acho que se a Bia Kicis vê um projeto que ela achar ruim e ela falar, galera, isso pode ter ruim, vota não. Cara, confia nela. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada no projeto também, mas se não der tempo, vai na dela. Ela se debruçou sobre aquilo ali, vai dividindo. Tem muita gente aí nos nossos deputados, por mais até que não sejam tão experientes, são pessoas bem intencionadas e bom coração, que se eles se dividirem, cada um pega um pedacinho, eles vão entender os problemas, para pelo menos que a gente perder, gente. Com o voto do PL, o projeto ia passar. Mesmo com o voto do PL contrário, ia passar. Mas para pelo menos falar, a gente pelo menos tentou. Pelo menos nós tentamos. Fizemos pressão, nos colocamos contrários. Lá no futuro, se o trabalhador começar a gastar mais dinheiro com manutenção, carro, sua moto, ele fala, pô, bicho, aí você pode fazer uma campanha e falar, olha,
Esse problema que tem aqui hoje foi gestado na gestão Lula. Nós somos contrários. Nós somos contrários. De coração, eu só quero o Brasil, eu só quero ver o Brasil dar certo. Só isso. Só isso. Santos que eu fiz questão de destacar, quem votou não. Vai ficar no ar, porque você viu, só 452 pessoas estavam lá. Tem gente que não estava na votação. Então nem votou nem sim nem não, só não estava na votação. Mas teve que votou sim. Quem foi que votou sim? Não sei. Aí cabe aos interessados olhar e, se vocês quiserem reclamar com o político. Quero mostrar o que está acontecendo, alertar a população. Gente, olha o Brasil, olha o que está acontecendo. Sabe? Até para criticar o governo Lula com mais propriedade. Olha o que o Lula está fazendo. É muito pior. É muito... Se fosse a questão de dividendo, tava de boa. É pior. A Vale, se fosse o Guido Mantega, mas é pior. Tudo é pior do que aparenta ser. É ainda pior. Ainda pior do que a maior parte do tempo que está sendo vendo na rede social. É ainda pior. Regulamentação dos aplicativos é ainda pior do que se acha. Aí, na boa, eu terminei. Deu uma desanimada. Me deu uma desanimada. Espero que eu não tenha deixado vocês também tão desanimados. Mas é isso. Amanhã, com certeza, tô mais de boa, vou estar de volta. E mesmo quando estiver de boa, vou estar de volta também. Estamos aqui sempre, se Deus quiser. Se for meu trabalho, quiser ajudar um pouquinho mais, posta no canal. Tem um botão de valeu, tem um peso de inscrição, tem um Atlas brasileiro, onde vamos registrar tudo isso. Amanhã sai o Atlas de janeiro de 2024. Tem um cara que mandou e-mail, não tô tendo acesso ao 24. Cara, sai dia 15, né? Depois de amanhã. Mas é isso. Compartilhe o vídeo, gente. Volta amanhã. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre o país. O impacto que isso aqui vai ter na tua vida. Na tua vida, no teu carro, no teu bolso. E é isso. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.